quando a gente pensa nas melhorias todas que a inteligência artificial vai trazer, né, para People Analytics, eu acho que é a gente oferecer na jornada experiências mais individualizadas que vão, com dados, ajudar a gente, por exemplo, a trabalhar desenvolvimento, aprendizagem e que vão aprimorar o engajamento e, por consequente, a retenção das pessoas. E predição, quando a gente está falando principalmente de antecipar movimentações de turnover. Sim. Você vai ver um corte do Techcast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. Numa época, e nessa época, você era reconhecida por ser uma das poucas executivas de RH que tinham essa metodologia, e foi exatamente nessa época que a gente tentou lá da Get te tirar de algum lugar e não conseguimos, mas que você era uma das poucas executivas no Brasil que falava disso. Exato. Com consistência. Ai, gente, que orgulho. Obrigada! Porque sabia o método, né? E eu me lembro de, na Obrigada. época, a gente discutindo os perfis. E a gente falava assim, não tem ninguém como ela, porque você trazia uma consistência, e você trazia o PDCA, você trazia uma consistência na tua fala que não tinha ninguém. E Ai, que gente. hoje, talvez, você tá tão à frente e com uma carreira tão relevante na Livelo, e eu trabalhei na Elo, e vocês eram referências, a gente estava anos atrás de vocês, e eu falava, gente, a Dani é maravilhosa, porque ela tem um olhar para números que eu não conheço nenhuma executiva de RH hoje que fale de números como você fala. Ai, E Dani. Eu não estou falando provavelmente, isso provavelmente devia Ai, ser... obrigada. de verdade. Nossa, obrigada, gente. Reconhecimento. E Obrigada, provavelmente devia ser muito difícil conseguir esses números, porque a gente não tinha sistema. Não tinha People automação, Analytics. não Não. tinha People Analytics, nada. E eu vou te falar, e assim, a gente ainda sonha com muita coisa, Sim. né? E eu falo, assim, a gente ainda tem um chão muito grande. E olha, eu gosto, né? Gosto há muito tempo, tenho o método, aprendi tanta coisa. E assim, a gente... E às vezes quando a gente está discutindo isso lá na Livelo, e essa semana a gente estava discutindo insights, dados, enfim. Acabei de voltar do Reimagined do Gartner, e vários insights a partir dali também. E assim, a gente tem muita oportunidade, né? Então, a gente conversou recente com uma startup de People Analytics, assim. Então, assim, a gente ainda tem muita oportunidade. Mas eu acho que às vezes a gente também sonha com sistemas tão avançados. Eu vou comprar o sistema, eu vou implantar uma plataforma de People Analytics. Aí, enquanto a gente espera, a gente não faz nada. Exato. Você não mede nem o turnover, né? Não é? Que eu falo que às vezes assim, que eu sempre falo, às vezes quando as pessoas, a gente tá batendo papo com RH, as pessoas, e fala, gente, vamos começar, a gente começa. Que enquanto a gente não começar, que a gente não tem o sistema, e às vezes eu falo que assim, vamos usar o SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Porque enquanto a gente não começa, a gente não segue. E se a gente não começa, a gente não transforma. E aí a gente precisa começar de algum lugar, sabe? E eu falo assim, nossa, tem gente que faz isso anos-luz melhor, com mais sistema e tal. E a gente faz o que a gente consegue agora, né? O que a gente e vai melhorando isso na Livelo cada vez mais. E o time, assim, com uma pegada muito legal nesse sentido de trazer mais dado, de aprimorar as análises, de dar passos adiante, de trazer People Analytics, né, na veia mesmo. E eu acho que, assim, é a constante pegada de como que a gente vai continuar evoluindo e inovando e melhorando nesse sentido, a partir do que a gente tem de disponibilidade, não usando a ausência também de ferramenta como uma muleta para não fazer. E o que você imagina, Dani, que dá para ser feito? Porque tem muito profissional que conversa sobre as possibilidades, mas não consegue aprofundar. Na tua visão, se você tivesse, por exemplo, o melhor sistema, o que você acha que você faria? Que tipo de decisões que você tomaria melhor? Que tipo de informações que essa automação, eventualmente passando por uma inteligência, traria para a gente? Eu acho que o melhor, o que eu falo que é minha ambição, é predição. Então, assim, quando a gente pensa nas melhorias todas que a inteligência artificial vai trazer, né, para People Analytics, eu acho que é a gente oferecer na jornada experiências mais individualizadas que vão, com dados, ajudar a gente, por exemplo, a trabalhar desenvolvimento,
aprendizagem e que vão aprimorar o engajamento e, por consequente, a retenção das pessoas. E predição, quando a gente está falando principalmente de antecipar movimentações de turnover, né? Movimentos que estão acontecendo dentro da companhia, né? Que começam muito antes, às vezes, de terem sintomas, né? E impactam cultura, impactam engajamento, impactam uma série de aspectos, né, que vão trazer ali consequências para o resultado, né, consequências para a solidez da nossa cultura, enfim. Então, eu acho que predição, né, e aí predição para tomada de decisão sobre turnover, para trabalhar melhor com predição quando eu estou falando de planejamento sucessório, né, para desenvolvimento de liderança. Então, eu acho que essa é a minha ambição. Porque hoje a gente tem muito dado, e mesmo quando a gente faz cruzamento, mas eu ainda sou um pouco reativo, né? Que eu vou, por exemplo, estou cruzando os dados, essa semana a gente estava falando sobre isso. Ó, cruzamento de dados de turnover, com pulsos de engajamento, com os dados do nosso programa de reconhecimento. Do passado, né? Querendo Só que eu tô olhando passado. Então, eu tô falando assim do turnover que já aconteceu. Exato. Do pulso que eu já apliquei. Com o engajamento, com o próprio programa de reconhecimento da companhia, que já foi. Então, eu tô analisando esses dados para tomar decisões e buscar melhoria em cima disso. Mas eu olhei para um dado passado. Exato. Passado. E aí, o grande desafio é como é que você cria uma ferramenta para olhar para o hoje. E aí que com isso vai te predizer futuro, né? Então, assim, essa é a expectativa. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que perseguir. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.